Meus amados, Saúde com Vida nasceu lá em 2006 do meu sonho. Eu tinha que encontrar pessoas para formar uma rede que vibram a mesma ideia. O porquê se esperar a doença para se pensar em saúde. Naquela época, como alquimista do agora, que todos nós somos, eu comecei a entrevistar os terapeutas integrativos, que na época eram alternativos, depois eles se tornaram complementares. E depois, em 2020, ao apresentar a Alquimia do Ser no canal Cultive, foi que eu entendi a minha missão de vida. O que os conhecimentos milenares têm nos ensinar quanto à manutenção de nossa saúde de vida diária, nesta pandemia. Hoje, em 2022, eu apresento a vocês Saúde com Vida Sustentável Humana, o Saúde com Vidas, a rede dos alquimistas do agora, no canal do YouTube e no canal NET da Primer TV. Agora questiono, no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar esse nosso novo futuro pós-pandemia? E, em gratidão pela possibilidade de ser ser humano e as histórias que nos constituem, com essa sábia frase de sua própria autoria, eu apresento o nosso entrevistado. Hoje, Saúde com Vidas, tenho o maior prazer de entrevistar, que rufem os tambores, o nosso alquimista do agora, Carlos Deitman. Um pioneiro do ecossustentável, um ator profissional, contador de histórias, à la Forrest Gump, que vai nos contar histórias como eterno aprendiz da vida, em sabedoria por sua existência. Olá, Carlos! Seja bem-vindo. Olá! Que rufem os tambores, tinha que ter uma entrada triunfal. Boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia, depende da hora, né? Porque essa coisa da internet traz as coisas simultâneas, né? É um conceito de espaço-tempo, né? E, primeiramente, aquela perguntinha típica de psicólogo, quem é Carlos Deitman? Carlos Deitman é um ser humano que está se aprendendo como ser humano. Lindo! Esse aprendizado que é até o último suspiro, né? Sem dúvida. É todo o processo. Essa nossa companheira, né? Essa nossa companheira, desde o instante que a gente nasceu aqui, né? Sai do útero materno e inclusive desde a concepção, a nossa companheira é a morte. Perfeito. E daí, na verdade, a gente faz todo o nosso aprendizado para chegar até ela através de uma vida com saúde, né? Que é o percurso, não é verdade? Para deixar que a companheira chegue só quando quiser chegar mesmo. Sim. E dizem que o acaso é a assinatura de Deus no anonimato. Como foi o teu início com o teatro? Olha, foi bem por acaso mesmo. Eu estudava no Colégio Estadual do Paraná e tinha um amigo que estava fazendo parte de um grupo de teatro que ia se apresentar no Festival Nacional de Arte Colegial. Uau! Era a década de 70, 71, 72, e esse festival, para a época, era... E aí, Carlos, é tão interessante porque quando a gente abre um livro, né, a gente está numa outra dimensão, a gente sai dessa dimensão do concreto, passa pelo abstrato e atinge o simbólico, né, o simbólico da vida, né? É essa questão do meu esconderijo, né? Que era onde eu me escondia. Eu sou muito tímido, as pessoas riem quando eu falo isso, mas continuo sendo tímido. Não parece, né? Mais pelo posicionamento, né? De como eu fico nervoso antes, de como seja para 3 pessoas ou para 3.000, o nervoso eu mesmo.
E por isso, quando criança, eu me Escondia escondia nos atrás livros. do livro. E aí as pessoas falam, tá lendo, deixa ele. Né? E foi nessas que eu derrubei lá os vários volumes. E quem ia imaginar que aquele guri ia pegar um livro dessa idade que não tinha nenhuma figura e estava lendo. Um dia eu estava lendo esse livro, grosso, assim, sem figurinha nenhuma, Uhum. e eu estava, como mais velho, eu estava cuidando dos filhos de uns amigos dos meus pais, que eram nossos amigos também. E eles eram 4, mais meus 2 irmãos, 6 e eu 7. E eu era o responsável pela turma. E o responsável pela turma, enquanto não tinha nenhum barulho lá fora, estava lendo. Aí, quando o pai deles veio nos buscar para ir ao clube, onde eles estavam jogando boliche, na época era super moda, que bonitinho, tá lendo, deixa eu ver o que você tá lendo. E pegou o livro. Eu me lembro da cara de espanto dele, assim, ele fechou o livro. Vamos embora. E a partir desse dia, esse livro desapareceu. Mas descobri que tinha sumido uma chave de um dos guarda-roupas do quarto do casal. Ele estava trancado a 7 chaves, então. Estava trancado as 7 chaves, a chave escondida em cima do guarda-roupa, então eu ia lá cuidadosamente, destrancava o guarda-roupa, levantava a pilha de roupas e embaixo estava o livro. Eis que Muito estava... escondido. E terminei de ler. E esse livro era Trópico de Capricórnio, do Henry Miller. Para Ele um era muito guri grosso. Sim, tinham 300 e poucas páginas, sem nenhuma figurinha. Quem poderia imaginar? E que idade você tinha mais ou menos, assim? Entre 8 e 9 anos. Uau! Porque como eu tive muita facilidade em aprender a ler, como meu pai lia muito em casa, como tínhamos muitos livros, eu aprendi fácil que aquelas coisinhas, aqueles riscos, eram as palavras, e nas palavras se juntavam e formavam as histórias. Perfeito. Então, eu hoje conto histórias de livros que eu li lá da estante. Porque tinha também o quê? Além do Henry Miller, com as descrições de sexo, com as imagens. Porque eram essas imagens que me interessavam. Não era questão da sexualidade, do que era. Aquilo era curioso. Né? Sim. Mas eu já tinha lido uns trechos de Confúcio, porque tinha sabedoria da Índia e da China, do Lin Yutang. Lia umas histórias indianas, tinha lido umas histórias chinesas. Tem histórias que eu lembro, sim, porque aquelas coisinhas pretas que tem nesses espaços faziam com que minha cabeça criasse as imagens. Sim, o quanto é necessário essa questão da imaginação, né? Que é a imagem, que é a criação dentro de nós, né? E para não forçar a criança na leitura. Tem que mostrar que tem mágica ali, e é mágico. É natural. Porque sem figurinha nenhuma, você constrói. E por isso foi uma das coisas que eu descobri com o tempo contando as histórias. Quando você conta, a pessoa que está ouvindo vai criando as imagens. Perfeito. Então, é o seu próprio imaginário que vai criando aquela cena. É o teu repertório que vai criando. Então, aquela Cinderela é a sua Cinderela. Não é a Cinderela do Disney. Sim. Tá? É a sua Cinderela. Né? O sapatinho é aquele sapatinho. Daí que, quando começaram a acontecer coisas enquanto eu estava contando histórias, em lugares muito complicados, hospitais com crianças, hospitais psiquiátricos, manicômio judiciário, penitenciárias,
aconteceram coisas. Pessoas que não entravam mais em contato verbal contavam uma história. Um cara do manicômio judiciário, cuja fala era completamente desconexa, subiu lá no palco a meu convite, quando eu convidei pessoas para subir. E quando ele foi, todo mundo deu risada. Eu não sabia por quê, não conheço os quadros. Ele subiu e contou uma história curta, imensamente engraçada, que infelizmente não lembro. E ele foi ovacionado. Ai, que formidável. A psicóloga que tinha sido minha colega na psico da Federal, que trabalhava lá, na volta, foi me contando, nossa, estou aqui há um tempo já, e nunca tinha ouvido ele falar nada com nexo. A fala dele é completamente desconexa. E a construção de história, e na construção de história ele criou o pensamento linear. Quando uma paciente psicótica, né, lá no Adalto Botelho, que na minha época da psico era um terror, que a gente não conhecia, só imaginava como uma masmorra, e quando eu cheguei lá não era bem assim, estava com uma direção decentíssima, maravilhosa, que era a doutora Leia, não vou lembrar o sobrenome dela, e cheguei lá, era um prédio antigo, mas não velho. Tinha samambaias na entrada, e as samambaias estavam felizes, estavam bem tratadas. Opa! Entrei no prédio antigo, mas não velho. Fomos até uma sala, almofadas no chão, e aí chegaram as meninas. Eram pacientes psicóticas, grandes aspas, sempre em rótulos para mim. As psicólogas queriam ficar de longe observando, eu digo, junto aqui, todo mundo junto. Elas na roda, contei histórias, puxei histórias, quem quer contar uma, quem quer contar? Várias me contaram. Terminamos numa roda, todo mundo cantando, se essa rua fosse minha. Depois que elas saíram, as duas psicólogas me levaram na sala da direção, e sala da direção é sempre complicado, não é? Eu já contei centenas de vezes essa história, mas eu adoro contar isso. Eu disse, mas o que houve? Não, aquela paciente, assim, que contou aquela história do lobisomem, da casinha lá fora. Essa mesma. Ela não entrava em contato verbal há muito tempo. Uau, que lindo! Sabe? Então, foi um contato. E só aquele. Não sei como evoluiu o quadro, se de repente conseguiram resgatar através desse fio ou não. Não sei. Porque não encontrei mais com eles. Mas isso me levou a me aprofundar em Freud, em Jung, em ver as outras linhas de contação de história, em ir atrás de várias traduções diferentes, porque as traduções vão, às vezes, cortando, modificando símbolos que são essenciais às histórias. Sim. Eu fiz um trabalho para uma grande editora daqui, e na época, na palestra, falei, olha, por exemplo, a história do Patinho Feio, tem um autor, que é o Anderson, ele tem uma sequência por causa disso, tarará. Aí eu vi que a coordenadora disse assim, puxa, a gente acabou de publicar uma versão bem resumida do Patinho e não tem nenhum desses símbolos. Meu Deus, tiraram o símbolo da história. Sim, porque a gente não sabe, como eu também não sabia. E muita gente continua não sabendo. Mesmo pessoas que já contam histórias há algum tempo, não sacam a profundidade que é, até onde pode ir. E o conto-palavra é poderosa nisso, né? O conto-palavra alquimiza a gente, né? Modifica. Então, o que é que falta? Né? O que é que falta? Aquelas sessões de contação, onde os adultos contavam os seus causos, suas histórias, as crianças ouviam. Está faltando esse espaço dentro de casa para contar as histórias da família, da tia fulana. Então aqui, ó, esse aqui estava na casa da minha madrinha. Esse aqui era do meu filho, quando eu tinha 5 anos. Esse aqui era da casa do meu avô. E é uma caixa que não tem como abrir. Você olha e não... Como é que abre essa caixa? E ele tem um truque, tá?
Opa! E aí abre a caixa. Mas até aprender o truque. E o que tem dentro da caixa? Uma escama de peixe, uma concha, uma madrepérola, umas pedrinhas. Olha, tem um dado aqui. Então, o desafio, quando as crianças vêm aqui em casa, é... Ai, tem essa caixinha, mas tem que abrir. E deixo ali. Nossa! Já vão lá para a caixinha, para querer abrir. Olha, Carlos, eu estou adorando a gente conversar assim, mas eu queria saber que mensagem que você deixa para os nossos telespectadores aqui do Saúde com Vidas. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem. O tempo passa muito rápido. Vamos ver o que é realmente essencial à vida. Do que eu me alimento. Do que eu como. Do que eu como pelos olhos. Do que eu como pelo cheiro. Do que eu me alimento quando eu leio. Quando eu ligo a televisão. Que notícias eu escolho. Sim. Que versão das notícias eu quero. Tem coisas muito simples. Eu não tenho geladeira há mais de 20 anos. Como vive sem geladeira? Como é que meus avós viviam sem geladeira? E o quanto a profunda simplicidade é o caminho para tudo na vida, né? Se a gente pensar assim, né? Quantas pequenas coisas, elas ficam enormes, né? Elas têm uma dimensão grande dentro da gente. Então, olha, eu te agradeço muito por você estar aqui conosco no Saúde com Vida Sustentável e te convido para outros momentos também a gente continuar essa conversa sobre a questão da contação de histórias, do simbólico, o quanto é terapêutico, né, as histórias, né, na nossa vida. E se você é um empreendedor, tanto uma pessoa CPF ou PJ, e acredita numa rede de alquimistas do agora, visando no que você faz a diferença para nos ajudar a co-criar nosso novo futuro pós-pandemia, num paradigma de competição, entre em contato comigo, saudeconvidas@gmail.com, conte sua história e seja nosso novo alquimista do agora, assim como o Carlos. E Saúde com Vida fica por aqui. Agradeço de coração o e-mail, o carinho de vocês, a audiência, e até o próximo programa. Obrigado. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Tem uma energia incrível dessa região de vida mesmo. Eu acho que a natureza ela se coloca de uma forma muito nítida aqui. E a gente teve a sorte também de um amigo que foi a pessoa que deu também esse empurrão pra gente. Muito massa, vai lá. E quando ele falou vai conhecer, eu já sabia que era coisa boa, porque é também uma pessoa muito ligada a esses ideais, né, de sustentabilidade, etc. Oca, o maior empreendimento do sul da ilha. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade.
Venha conhecer os nossos serviços. 0 Grau Ar-Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar-condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosk e doe sangue. Olá, meus amados. Sonho que se sonha só é apenas um sonho, e sonho que se sonha junto faz a realidade. Em 2006, eu iniciei o Saúde com Vida, com o meu questionamento. Por que esperar a doença para se pensar em saúde? Um sonho que, com a ajuda dos parceiros que acreditaram na ideia, cresceu para que 2020 veio a surgir a alquimia do ser na pandemia, que questiona: o que a saúde, nesta visão integral, pode vir a nos ajudar nesta pandemia? E hoje estou muito emocionada a iniciar a nova missão com os Alquimistas do Agora, com a promoção da saúde com vida sustentável. E convido agora cada um de nós a se perguntar: no que eu faço a diferença para ajudar na cocriação desse novo futuro? Sejam todos bem-vindos à Saúde com Vida Sustentável. E seja, a partir de você, a mudança que você quer para o mundo. Hoje vamos conhecer Brother, nosso amigo, para nos ajudar tanto na época da pandemia, como também na pós-pandemia. Seja muito bem-vindo na Saúde com Vida Sustentável, Eduardo. Muito obrigado, Carla. Agradeço muito pelo convite e é uma honra participar aí do teu projeto. Muito legal. E uma pergunta típica, assim, de psicólogo, né? Quem é Eduardo Ramírez? Bom, eu digo que nos últimos 54 anos eu tenho tentado descobrir isso. Eu sempre fui muito questionador, né? Sempre questionei muito, sempre fui muito questionador em relação a regras e tudo mais, e também eu tinha duas preocupações, né? Questionar é a primeira parte, a segunda é transformar. Então, eu sempre tinha muitas ideias para transformar, e o meu grande receio era assim: puxa vida, tem essas ideias para transformar, e tinha um grande receio que era assim: se eu não conseguisse aplicar, de algum modo, essas ideias de transformação. Então, eu sempre fui apaixonado, desde criança, por pequenos animais. Então, eu me formei em biologia, segui uma carreira de 25 anos no ensino, na pesquisa. Eu vim para Curitiba por conta desses bichinhos, né? Fiz meu doutorado com aranha marrom, e então por isso eu fui convidado a vir para Curitiba em 99. Então, lá pelos 50 anos, eu senti que tinha chegado, digamos, a uma fase, tinha terminado, né? Senti muito essa nova fase, e daí resolvi seguir um outro propósito de vida, né? Que o meu primeiro propósito era assim: a primeira transformação que eu fiz foi assim, via como a aranha marrom, quando eu trabalhei no Butantan, realmente causava muito dano à saúde das pessoas. Eu falei, puxa, eu vou tentar, de alguma forma, descobrir métodos de controlar a aranha marrom. Então, durante 20 anos eu estudei esse animal, né? Conheço muito bem sobre a aranha marrom, né? E quando terminou essa fase, eu achei que senti aquela vontade de fazer algo mais, aí veio a Brother. Então, eu diria que meu grande receio era ser só um questionador e idealizar, mas não realizar. Então, uma das realizações da Aranha Marrom durou 20 anos, e daí eu queria um outro tipo de realização, e daí foi justamente esse projeto de empreendedorismo, né, mas com um cunho social. Então,
Eu diria assim que sou em busca de soluções. Joia. E, na verdade, toda ideia que a gente tem nasce numa alquimia do nosso ser, né? Numa transformação interna, para que a gente possa passar esse sonho, esse estigma de idealizador para a prática, né? Para o real. E como o Brother nasceu a partir de você? Então, o Brother teve muito a ver com a minha mãe. Uhum. Minha mãe, eu sou o 7º filho de Malon, né? Então, sou o último da ninhada. E então eu nasci numa época em que minha mãe, ela se aposentou como professora de geografia, né? Ela foi da primeira turma de geografia da USP, sempre foi uma pessoa muito desbravadora, minha mãe. E como eu peguei o período dela de aposentadoria, a gente teve, enfim, um vínculo muito forte. Então, acho que essa coragem, digamos, né, de ir para o desconhecido, peguei muito dela. E quando ela tinha 86 anos, né, quando eu nasci, ela tinha 43 anos. Quando ela tinha 86, ela sofreu o primeiro derrame. Então, ela foi tendo sucessivas limitações físicas, né? E quando ela ficou cadeirante, alguns anos depois, né, por uma série de problemas de saúde, ela ficou quase 10 anos como cadeirante. Então, nesse período, eu percebi como levar ela para fora de casa. Ela amava o sítio, por exemplo, então ela era muito miudinha, pequenininha, então facilitava, né, a gente saía pelo sítio, eu brincava, né, vamos fazer um fora de estrada aí, mãe, e tal. Então eu percebi como essa sensação de independência, né, a gente deixava ela escolher os programas que ela queria fazer. Quando nós estávamos ali, da família, era um taxista amigo que fazia esse transporte, então a gente percebeu como fazer com que a pessoa sempre tenha a sua independência está muito ligado à qualidade de vida, né? Então, muito, né? Então, a gente, mesmo ela com as limitações físicas, a gente dizia, olha, mãe, a senhora que manda, a senhora que, né, enfim, a senhora que manda, né? Então, a gente, muitas vezes, no final, ela, tadinha, né, tinha dificuldade de se comunicar, ela faleceu alguns anos atrás, tinha severas limitações, né? Não conseguia verbalizar mesmo, então era quase que uma comunicação com os olhos, assim. Então, mais até meus irmãos do que eu, né? Eu brincava, né? Que meus irmãos moram no interior de São Paulo, eles tinham a responsabilidade de cuidar do dia a dia dela. Eu brincava, né? Quando eu ia lá, eu falava, eu sou o setor de lazer, né? Então, vamos levar ela a passear, fazer e tal. E quando isso se manteve, né? Meus irmãos mantiveram essa rotina com ela, a gente viu como isso melhorou muito a qualidade de vida dela, e isso se refletia até nos indicadores de saúde dela, melhorava a glicemia, melhorava a pressão arterial, porque baixava muito o estresse, ela se sentia ainda protagonista, né? Então isso ajudou bastante. Então eu diria que também dá muita diferença, né, Eduardo? Isso, exatamente. O acolhimento emocional, né, que o filho propõe para a mãe. Isso. E a gente via que mesmo assim, minha mãe sempre tinha muitas pessoas em casa, né? Ela tinha uma comunidade religiosa, uma comunidade de voluntariado, os ex-alunos, ex-alunas, ela tinha assim, muitas pessoas que circulavam pela casa, mas mesmo assim ela tinha que ter, como você falou, essa coisa de acolhimento, né? Ela escolher suas atividades e tal, né? Então a Brother nasceu muito disso, que a gente vê que tinha esse atendimento que não é médico exatamente, né? Claro, a gente acompanhava a cuidadora, mas essa proximidade, né, de ter alguém ali na escuta ou que esteja à disposição, isso fazia muita diferença. Então, a Brother veio muito, muito disso, né, dessa experiência, né, dessa vivência. E daí, no caso, também a dificuldade que a tua mãe tinha quanto à questão da acessibilidade, né, o quanto é importante a gente pensar nas pessoas e promover essa acessibilidade, né. Isso, a gente via muito que a minha cidade é Avaré, no interior de São Paulo, não tinha acessibilidade nenhuma, então nós até conseguíamos fazer, quando precisava, ou içar a cadeira, tal, porque sempre estávamos quase sempre em dupla, né, a cuidadora e eu, ou meu irmão, quando a gente saía mas a gente percebia outros locais, né, sempre tinha mais uma pessoa junto, então a gente, digamos, subia escadas, passava por barreiras, que era possível porque ela era uma pessoa bem levinha, né? Era pequenininha, né? Então, era pequenininha, então isso facilitou. Mas e eu sempre brincava, né? Quando ela falava, você está cansado de conduzir a cadeira? Eu sempre brincava, mãe, se inverter que é complicar, né? Se eu estiver sentado que vai ser mais difícil, eu sou pesado. E então,
essas barreiras são muito presentes, né? Então, de uma forma ou de outra, a gente conseguia parcialmente contornar, mas no caso de uma pessoa, né, que está com a própria cadeira de rodas e tem que, numa cidade mesmo como Curitiba, né, que é modelo em muitas áreas, ainda tem muito o que fazer, né? Tem muito que aprender, né? A gente tem que estar cada vez mais se aprofundando nessa questão da inclusão, né? Eu vejo que a inclusão é o que está surgindo, assim, está gritando depois desse momento da pandemia, né? O quanto a gente pode ter essa solidariedade universal, né? E sair dessa ideia do sonho ou de ser visionário. Não, a gente pode fazer acontecer. Isso, exatamente. A gente tem muito essa noção, porque eu acho que eu sempre digo para as pessoas é o seguinte: o que é inclusivo é bom para todo mundo, né? Primeiro que a gente nunca sabe quando é que vão surgir as limitações, né? Tem um amigo, o Ricardo Vilarinho, que ele ficou cadeirante após um acidente de moto, e ele traz uma coisa muito interessante, ele diz, muito interessante, muito triste ao mesmo tempo, né? Em Curitiba, são pelo menos 38 pessoas que se tornam deficientes físicas depois de acidentes de trânsito a cada final de semana, né? Então, só pelo trânsito, a cada final de semana, são produzidos mais 38 pessoas que ficam, né, deficientes físicas. Então, a acessibilidade, se houver acessibilidade, é bom para todo mundo, né? Uma vez eu fiz uma cirurgia no joelho, fiquei um bom tempo com dificuldade de locomoção, então a gente percebia na pele nessas dificuldades, né? Então, é um exercício de empatia que é para o outro, mas também pode ser para você mesmo, né? Você nunca sabe quando é que você pode usar. Então, o que é design universal, o que é inclusive, é bom para todos, né? Deveria ser uma coisa embutida, né? Portas mais largas, rampas adequadas, calçadas, né, que permitam que a pessoa com cadeira de rodas transite, que tenha trilhas, né, para as pessoas com deficiência visual. Então, tudo isso é fundamental, mas a gente esquece, né, um pouco disso, né? E está vindo muito uma ideia agora de trabalhar muito com as pessoas mais 60 anos, né? Criar toda uma forma que pode vir a entender essas novas demandas, né? Porque todo mundo terá 60 anos, né? Então, quanto a gente puder prevenir ou até auxiliar, né, esse movimento para essas pessoas, né? Isso, a gente tinha tem alguns dados aqui do Brasil que são impressionantes. A gente tinha, até 1960, a média de idade do brasileiro era 52 anos e meio, não era nem 60 anos, né? E hoje, você veja, a média já está chegando próxima aí a mais de 76 anos, né, para as pessoas nascidas hoje e tal. Então, assim, a realidade é que nós temos mais pessoas longevas, com menos filhos, né? Hoje a média de filhos brasileiras, brasileiras, né, por mulher é 1,7, abaixo até da reposição populacional. Né? Então, a gente vai ter, assim, um novo cenário, né, de mais pessoas sêniores que vão ter décadas à frente. Me aposentei, sei lá, vamos chutar 60 anos, né? Você tem pelo menos 15, 20 anos de vida ativa pela frente, né? E esse período tem que ser produtivo em todos os sentidos, né? Pode ser não só econômico, mas no sentido pessoal, de crescimento pessoal, de contribuição para a sociedade e tudo mais, né? Então, aquela noção anterior, né? Se aposentou e ficou parado, essa noção não existe mais, né? Mesmo porque a pessoa teria décadas para ficar parada, ninguém teria essa... É um novo recomeço, né? É uma nova vida para o aposentado, né? Isso. Vai se readaptar em algumas questões, mas é uma nova vida. Uma nova vida e traz muitos... o pessoal fala, tem problemas, mas se você cuidar da sua saúde física, mental e outros aspectos, integral, né? Da saúde visão integral, isso, daí você vai ter literalmente um período de colheita, né? Para muitos sentidos, e novas semeaduras também, né? As coisas se intercalam, mas também é um período, né, de talvez mais colheita que semeadura, dependendo da fase que você está, mas sempre é possível semear e criar novas realidades, né? Sem dúvida. E uma curiosidade que eu tive, Eduardo, porque assim, quando a gente caracteriza um nome, a gente faz algo vir à existência, né? E como surgiu o Brother? Então, o nome Brother, assim, a gente tinha muitos nomes, né?
E, curiosamente, da equipe, ninguém topava os nomes que eu sugeria, né? E até que né, uma história que eu contei, né, no grupo, eu falei, olha, eu estava entrevistando um amigo, o Weber, que é cadeirante, ele contando as dificuldades para fazer compras e tudo mais, no começo, quando a gente estava fazendo a pesquisa da Brother, e ele falou, olha, não tem dificuldades, as dificuldades de acessibilidade, de carregar os produtos na cadeira de rodas, toda uma série de problemas. Aí a gente contou, né? Ele contou essas dificuldades, eu perguntei, tá, e quando não tem um familiar ou um amigo para te ajudar, o que você faz, Weber? Ele falou, a gente procura um brother aí para ajudar. E eu contei essa história ali no escritório, e a Jucemara, que trabalhava com a gente na época, a Jucemara falou, olha, tá aí um nome ótimo, brother. E aí, quando ela falou brother, eu falei, puxa vida, é mesmo, né? Por mim seria Vila, seriam uns nomes que ninguém fala, não, ela falou, não, seus nomes estão muito ruins. E a Jucemara, enfim, ouviu a história e deu essa sugestão de nome, então foi algo que se perpetuou, né? Daí a gente tirou o TH, né, que seria o brother em inglês, porque já tinha muitas outras marcas de impressora, outras que tem. E daí ficou o brother, né, o brod, né? Que é bem dentro daquilo que a gente imagina, né? Alguém que seria um brother, né? Algo que um amigo ou familiar poderia fazer por você, né? E no caso, quem que pode vir a se tornar um brother? Então, nós fizemos até uma seleção dia 26 agora, que a Gabriela, inclusive, participou ali no Instituto Paranaense dos Cegos. E, então, quem pode ser brother? Universitários podem ser brothers, mas como a nossa proposta é inclusiva, a gente aceita como brothers pessoas que tenham como único requisito básico, né, ser vinculadas a uma instituição, até por uma questão de segurança para todos. Então, pode ser uma instituição de voluntariado, pode ser uma indicação, claro, de uma pessoa conhecida, né, que tem essa... A gente tem vários brothers que foram indicados por pessoas conhecidas mesmo, nossas e tudo mais, né? Então, a gente tem que, digamos, saber de onde é que aquela pessoa veio em termos de grupo, né? Porque é algo que a gente imagina que a afinidade com determinados grupos, para a gente, é muito interessante. Então, pessoas que estão ligadas a grupos de voluntariado, por exemplo, a gente tem várias pessoas que vêm do grupo de escutativa, que é agora se chamava Atento, agora se chama Escuta Viva, do grupo de palhaçaria, grupos de teatro. Então, a gente tem uma variedade de pessoas de várias idades que são brothers, né? A nossa brother, a Yolanda, por exemplo, que coordena o nosso atendimento, ela era brother, coordena o nosso atendimento. A Yolanda está próximo de 66 anos agora e é super ativa, né? Sempre muito eficiente e ativa. Mais então, clássica, a gente... Mas é brother. É uma brother mais clássica, exatamente. Né? E a gente também procura sempre trazer, para trabalhar na brothers, né? A gente procura sempre pessoas que tenham afinidade com a proposta, né? Então, isso tem funcionado bem até agora. E quais são os serviços e as práticas preventivas que a Brother oferece para a nossa comunidade curitibana? Beleza. Então, o que a gente faz? A gente faz acompanhamento para atividades externas, a gente não trabalha dentro de casa, né? Porque o nosso objetivo é justamente que as pessoas possam ocupar a cidade e sair de casa para exercer atividades outras, né? Que desejem. Então, nós atendemos pessoas idosas, pessoas com deficiência, todas as pessoas da família, né? Nós atendemos... o pessoal fala, mas vocês só atendem esse público ou idoso ou pessoa com deficiência? Eu falo, não, eu dou o exemplo da minha esposa, não, às vezes ela precisou fazer um exame de endoscopia e eu não podia no momento, então uma brother acompanhou, né, no exame. Que inclusive até a endoscopia necessita de uma companhia, né? Necessita, exatamente. Isso mesmo. Então, boa parte do público que a gente atendeu é esse que você mencionou de exames que necessitam de acompanhamento. Uma estatística diz que a segunda razão mais frequente de pessoas idosas não comparecerem ao médico é justamente falta de não terem cuidados na saúde, a falta de um brother, né? E daí, na pandemia, então imagine, né? Em 2020, quando surgiu a pandemia, a gente parou totalmente as atividades presenciais. Estamos voltando aos poucos, né? Agora em 2022 a gente vai retomar com força, porque já tem um volume grande de pessoas vacinadas, a gente sempre vai... Mas eu vi no site de vocês, depois eu vou passar, a gente vai passar o contato para todos também verem, que você fez uma linha de
de diversas práticas e que daí na pandemia se modificou o foco, mas também se buscou o atendimento de uma forma Isso mais mesmo. virtual, mais integral, né? Também. Isso. A gente teve, assim, um projeto junto com o pessoal da Atento, né, que se chama Escuta Viva, o Leandro, a Renata, o Cleiton, fizeram com a gente uma proposta que se chama Causos e Poesias, que tinha 40 minutos de uma videochamada com uma escuta empática e depois uma declamação de poesia, né, que o próprio grupo escolheu, várias poesias, né, estilo Cora Coralina, né, uma coisa mais positiva, que foi bem naquela época mais pesada da pandemia. É bem o né, acolhimento mesmo, né? Bem acolhimento. E daí também atividades online, né, de ensino de tecnologias, de WhatsApp, Instagram, até de sites de relacionamento, né, que o pessoal pediu pra gente, né, que a gente brincou que foi o curso de Tinder e tal. E então a gente fez em parceria com alunas aqui da Universidade da Maturidade da Federal, que a gente contratou, né, agora já são terapeutas ocupacionais, a Laís e a Gabriele, e elas produziram material de muita qualidade, que a gente fazia em mentorias online para esse material. E agora a gente tem a iniciativa Brother Leva, que durante a pandemia, como a gente não podia voltar com os brothers no atendimento presencial, a gente treinou taxistas para fazer esse atendimento fora do táxi, inclusive, para quem chamasse nesse projeto Brother Leva, em parceria com a Datapar, que é uma associação de taxistas aqui do Paraná, um pessoal que tem uma visão muito das necessidades que o táxi tem de se adaptar, né? Então, no Brother Leva, a gente faz esse transporte, é cobrado somente o valor do taxímetro, né? Porque pouca gente sabe que quando o táxi está parado, ele também cobra o valor do taxímetro. Sim. Ele cobra aqui em Curitiba um valor de R$4 por hora. Quando a pessoa está sendo acompanhada, né? O taxímetro continua ligado e o taxista, nesse período que fica lá fora dando apoio para a pessoa, ele cobra proporcionalmente esse, né? Então, a pessoa faz... nós atendemos, por exemplo... várias pessoas que os filhos estão em outras cidades e quando os pais precisam sair, né, a gente faz esse acompanhamento, né, dá todo o apoio da nossa central. E agora, em janeiro, a gente está lançando um projeto de turismo inclusivo que se chama Brother Travel, que tinha começado em 2020, está sendo renovado agora, que assim, os brothers acompanham pessoas que vêm a Curitiba como turistas, os taxistas também, e a gente tem duas experiências que a gente vai oferecer para pessoas com deficiência visual, né, ou cegas ou baixa visão. São bikes tandem que a gente tem, né, que a pessoa uma pessoa que é o vidente, como o pessoal chama, na frente, né, pedalando, e a pessoa que está atrás, no segundo banco da bike, são bikes bem compridas, né, as tandem, que a pessoa com deficiência visual vai ali e pedala normalmente, né, pela cidade. Então, porque daí, na verdade, a deficiência visual, ela só limita o sentido da visão, né? A pessoa tem apurado muito mais os outros sentidos, né? Muito mais, de uma forma até impressionante, né? A gente trabalhou com várias pessoas que têm uma capacidade de localização no ambiente impressionante, né? Algumas delas até, elas estralavam um pouquinho a língua, né? Ficavam... E a gente, como está fazendo? Localizando. Sim. E era impressionante, sabe? Elas localizavam o veículo, localizavam, tem assim, outro sentido. Então, a gente faz esse passeio pelas ciclovias de Curitiba. E para as pessoas idosas tem um rickshaw, uma carretinha que é em parceria com a Bicicletaria Cultural, que são bikes elétricas que puxam essa carretinha para duas pessoas, como se fosse uma mini charrete. E a gente brinca, né? Se sinta no Central Park, né? Parece um passeio que o pessoal faz ali no Central Park com esses rickshaws, né? Se sinta no Central Park, né? A gente faz esse passeio também pelas ciclovias de Curitiba, né? Porque pelas ciclovias permitem você conhecer os parques são unidos por ciclovias, então a gente vai fazer isso a partir da segunda semana de janeiro, né? Então a gente está muito animado com esse projeto e os taxistas também entraram numa parceria bem legal com a gente e os brothers voltam também a partir de... Então a gente faz esse acompanhamento para quem vem como turista para Curitiba, para as pessoas de Curitiba e esperamos expandir futuramente para outras cidades também, né? Essa é a nossa ideia. Que na verdade é uma sementinha, né, que você planta, quando o solo é fértil, tende a multiplicar, né? Exatamente. As ideias, elas então, tendem a multiplicar, dentro dela. Isso. E daí, no caso, assim, ao seu ver, essas práticas preventivas em sustentabilidade humana, né? Porque antes, quando se falava sustentável,
a gente só pensava na natureza ecológica, né? Agora a gente já tem a questão da sustentabilidade humana. O que o Brother faz de diferença nessa cocriação para esse novo futuro? Como você vê isso, Eduardo? Beleza. A gente oferece na Brother, eu brinco, né? Quando a gente falou dos serviços, a gente oferece, além dos serviços, a gente oferece uma prática em inclusão para as pessoas, né? Ou seja, você tem diferentes gerações convivendo, pessoas com deficiência, sem deficiência, das mais diversas condições e opções de vida interagindo. E a gente reforça muito nos Brothers, um dos mais importantes para o Brother é essa capacidade de empatia, né? De se colocar no lugar do próximo. Então a gente brinca que a capacidade mais importante de um Brother é, antes de agir, escutar, né? Então, existem técnicas padrão para se conduzir cadeira de rodas, para ajudar a pessoa a caminhar, para conduzir pessoas com deficiência visual, existem, mas cada pessoa tem uma particularidade, uma preferência. Então, o Brother sempre coloca a pessoa atendida no centro, né? Olha, você, nesse momento eu estou disponível para você, para trocas e para tudo mais, ou seja, a gente vai procurar trazer essa experiência na prática, né? Porque a gente vê que hoje as gerações têm uma certa dificuldade de interagir, e as pessoas com deficiência muitas vezes não estão nas ruas, elas estão em outros locais, ou seja, tem uma proporção de pessoas com deficiência na população que você não vê nas ruas. Nosso objetivo é que a gente tenha cada vez mais essas pessoas nas ruas, né, interagindo, conversando, tendo uma vida como qualquer um de nós deve ter, né? Uma qualidade de vida, né? Mesmo. Isso, exatamente, uma qualidade de vida, né? Então a gente foca muito nisso, né? De colocar a pessoa também como protagonista, porque o que nós muitas vezes vemos, né? Particularmente com pessoas idosas ou pessoas com deficiência, a pessoa se sente um pouco, precisa de uma pessoa que acompanhe, mas dentre a família, amigos, às vezes ela quer um programa dela, que sabe que um amigo não vai querer, um familiar não vai querer, ou quer um show que só ela gosta, da família, ou quer fazer um passeio sem pressão de tempo, ou não quer se sentir também incomodando a pessoa, né? Alguém da família, existe isso que a pessoa tem até uma percepção, puxa, né? Eu não quero ocupar essa pessoa, né? Então, quando chama um Brother, tem toda essa liberdade, né? Tem alguém que vai estar com ela ali, e está à disposição dessa pessoa, né? Na verdade, você dá a questão da autonomia, né? Isso, que é algo exatamente. Que a gente busca no novo futuro, né? Isso mesmo. Porque, saindo desse movimento da pandemia, a gente aprendeu a diferença de solitude para solidão, né? Porque a solidão é você estar sozinho, né? E a solitude é você aprender a estar na sua companhia, né? Então, o quanto também a autonomia é um movimento que vai se buscar, porque no momento que você faz esse reconhecimento do que você realmente gosta, da tua essência, você escolhe os teus programas e você não é necessariamente continuação de alguém que tenha que te levar para lá ou para cá, né? Isso, eu gostei muito dessa sua definição de solidão e solitude, muito legal. É isso aí. Né? Porque, na verdade, eu acredito muito que a Brother vem auxiliar isso, né? Vem auxiliar a gente a aprender a conviver com a nossa essência e escolher, né? Ser protagonista de nossa própria vida. Isso, exatamente. O Brother só auxilia, né? Isso, exatamente. O Brother é uma ferramenta a mais, né? E a gente percebeu que muitas vezes as pessoas acompanhavam, alguém para acompanhar tem que ser da área da saúde. Mas o que os clientes nos relatam é assim, que as pessoas da área da saúde, primeiro, acaba sendo um estigma, né? Poxa, tem alguém doente do lado e tal. E também, nossos melhores brothers, por incrível que pareça, nós temos pessoas da área da saúde, né? Temos, até pela ligação com a faculdade Pequeno Príncipe, no curso de psicologia, temos muitos psicólogos como brothers. Mas, curiosamente, quando a gente avalia o atendimento, os brothers que mais, digamos, são bem avaliados são os que são da área de artes. Né? Então, abre o horizonte, músicos. Né? Isso. Abre o horizonte para a pessoa. Então, esses brothers trazem aquela coisa, né, de
como se um familiar ou amigo tivesse ali, não traz nenhum estigma para a pessoa, né? E as pessoas da área da saúde acabam tendo um treinamento Até um para ter um movimento certo meio de super distanciamento. proteger também, né? Isso, Então as pessoas Que querem assim, atrapalha a quero alguém autonomia que... também. Uhum. Isso, exatamente, né? Bem por aí. E como que a gente pode entrar em contato com a Brother, com toda essa proposta, com essa inovação que está trazendo aí para o nosso novo futuro? Obrigado. A gente tem um site que é o www.brother, né? Com D, BRODER, e .app, do app mesmo, dos aplicativos. E o nosso canal principal, que a gente usa de atendimento, é o WhatsApp, porque o nosso público prefere muito esse canal. A gente tinha um aplicativo em 2019 para 2020. A gente desativou porque o uso era pequeno, as pessoas preferiam ligar mesmo para se informar do serviço. Então, hoje a gente faz um atendimento via chat do site ou via o 9773-1510, que é o telefone do atendimento, que a Yolanda coordena esse atendimento. E aí a gente passa todas as informações, né? O primeiro cadastro é um cadastro um pouco mais longo, porque a gente procura entender para que a pessoa precisa, o serviço, e coleta as informações básicas, né? Porque se durante o atendimento da Brother, eu não estou me sentindo legal, a gente sabe quais são os serviços médicos que a gente pode levar a pessoa, se tem alguma condição prévia, se ela tem convênio ou não, se tem alguma preferência, quem que a gente deve avisar, né? Como tem uma rede de taxistas parceiros, se a gente precisar de um transporte, a gente consegue acionar nessa rede de taxistas parceiros. Então, a gente faz todo um questionamento para entender até dos hobbies das pessoas, né? Que a gente tinha pessoas, eu sempre brinco, né? Se a pessoa quiser gostar de futebol, por exemplo, eu não seria um bom brother, né? Porque eu entendo muito pouco de futebol, ouço o básico, digamos, né? Mas não sou um aficionado, né? Se a pessoa gosta de ciclismo, daí eu seria um bom brother, né? Porque eu também tenho afinidade pelo tema, gosto de conversas sobre esse tema, né? Mas, então a gente procura também afinar, claro, ainda nós estamos começando, né? Mas a gente espera sempre ter um algoritmo que identifique pessoas afins, né, que poderiam ter interesses em comum, tal, né, que poderiam melhorar essa experiência, né? Certo. E que mensagem que você deixaria, assim, para os nossos amados cultivadores do bem que estão nos ouvindo agora? Opa, puxa, que responsabilidade. Então, eu diria assim, duas coisas, né, primeiro, né, como eu, digamos, construí uma carreira acadêmica antes da Brother, eu tive muito que redefinir os objetivos e ter humildade de me colocar nesse novo caminho como um aprendiz, né? Eu tinha aquela coisa que é fácil a gente se deixar levar pelo ego, né? Construir uma carreira acadêmica, tal, então você acaba sendo professor, você acaba sendo a pessoa que detém o conhecimento nesse sentido, mas quando você parte para uma nova área, você é um aprendiz, né? Então, toda essa minha vivência acadêmica como empreendedor teve, claro, os aprendizados, mas eu basicamente era um aprendiz, né? Era um novato, né? Então, a gente tem esse tempo para que essas coisas que a gente imagina se materializem. Então, essa questão de tenha muita resiliência quando você quiser implementar algo que venha, mesmo que venha da sua alma, assim, existe um tempo para que isso ocorra, né? Tudo é possível, mas o tempo é um componente importante, e por isso que é muito importante a resiliência, né? Ou seja, a gente, né, quando veio a pandemia, a gente, poxa, acabou nossa empresa, né? Companhia para atividades externas, numa pandemia, poxa, acabou. A gente teve que se reinventar, né? E conheceu muitas pessoas que hoje são chave para a gente nesse processo, né? Simplesmente o canal foi outro, né? Mas o objetivo, o propósito continuou o mesmo, né? Então é isso, eu acho que não desistam, continuem. Olha, eu agradeço de coração, Eduardo, fico muito feliz de ter você como primeiro entrevistado, né, na nossa estreia do Saúde com Vida Sustentável, porque o que a Brother faz é muito a proposta do que a gente quer despertar nas pessoas. Seja seu alquimista do agora, né? A partir de você, desperte uma mudança ao teu redor, né? E daí depois, e quando em janeiro sair essa parte do travel, eu te convido para a gente voltar a conversar mais a respeito, porque eu achei muito interessante essa ideia.
Beleza, que é uma extensão dessa autonomia, né? A gente dá autonomia à pessoa, está indo em outro local, né? A gente teve um caso aqui de um conhecido, né? O Everson é de um grupo Além da Visão, justamente de ciclistas que pedalam em bike standing, né? Um grupo muito legal. E ele relatou, né, que ele foi a trabalho para o Recife e imaginou, poxa, um fim de semana no Recife, né? Teria livre ali. E ele teve que ficar praticamente no hotel porque não tinha quem o acompanhasse, né, pela cidade, e a pessoa com deficiência visual tem essa dificuldade de deslocamento em ambientes novos, né, ambientes que ela está acostumada a percorrer, ela tem muita habilidade, geralmente, mas no ambiente novo precisa de alguém que dê essa força, né, e ele não conseguiu nesse momento. Ele falou, poxa, passei um fim de semana no apartamento lá em Recife, com um dia de sol, né, podia só passear ali pertinho. Então a gente procura estender essa autonomia, essa proposta para a Brother, para quem venha e em outros locais, e é um prazer, né? Uma grande honra aí abrir o teu canal, muito sucesso aí pro teu canal, um grande caminho pela frente aí, com certeza. E no que puder colaborar, estamos aí. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigada também pela tua presença. E se você é um empresário e acredita na construção de uma rede de saúde com vida sustentável, entre em contato pelo nosso e-mail saudecomvidas@gmail.com e seja o nosso novo alquimista do agora, assim como o brother Eduardo Ramires. E eu deixo para vocês uma frase: e faça a sua parte, e o mundo será melhor ao seu redor, pois nem eu ou você podemos mudar todas as pessoas do mundo, mas o poder de mudar a si mesmo já é um bom começo. E saúde com vida sustentável fica por aqui. Agradeço muito de coração esse início de processo e da presença de vocês também, dos novos alquimistas do agora que vão surgir, para que juntos a gente possa co-criar esse novo futuro. E até o nosso próximo programa.